A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Breviário da Confiança. Estamos chegando para falar com você que está conosco no nosso canal no YouTube. É um prazer ter você. Você que está nos acompanhando pelo Facebook também, receba o nosso abraço e um abraço muito especial, abraçando a você que está conosco pela Rádio Cultura de Quixadá, Rádio Cultura FM 102.1, a Rádio do Bem. Estamos juntos na Cultura FM de segunda a sexta, às 8 da noite e aos sábados mais cedo, às 4 da tarde, no Breviário da Confiança Especial. E acolhemos a você agora, meu irmão, minha irmã, que está conosco ao vivo, através do Instagram. Você que já está chegando, nossa querida Luizinha, Eliane, Cleomar, esta família da confiança, né? Irmãos e irmãs que estão sempre unidos a nós. É uma grande alegria saber que contamos com a sua presença, com a sua audiência. Querida Lucilândia, seja sempre muito bem-vinda. Márcia também. É bom que a gente já vai criando esse laço, né, de amizade, de confiança em Deus, esse grupo de reflexão. Acredito que para você tem feito muito bem, para mim, com certeza. E a gente vai criando, então, essa proximidade, esta intimidade. Não é isso, Berenice? Juntos aqui, todos os dias, buscando lidar com a realidade da nossa vida de uma maneira mais concreta, mais amadurecida, por Deus iluminada, por Deus ungida. E nós estamos fazendo isso já agora, a partir do início do ano, para começarmos muito bem este novo ano, à luz de Deus. Nós estamos neste tempo forte da luz, o tempo do Natal. Estamos na semana após a Epifania, a manifestação de Deus como uma realidade para toda a humanidade, independente das nações. Na realidade, o Senhor é Senhor de todo o universo, né? Nós somos assim uma migalhazinha no meio desse imenso universo, mas extremamente, profundamente, comprovadamente amados por Deus. E que bom que você está aqui conosco fazendo parte desta realidade, né? E você deve chamar outras pessoas para se unir a nós. Faça isso agora, tá bom? Você que já entrou aqui conosco, vai enviando o avião da confiança. Olha, esse aviãozinho aí pronto para voar, pronto para evangelizar. Você só precisa fazer com que ele possa decolar. Tá bom? Envia o avião da confiança agora para que a gente possa alcançar muitos corações. Tá bom, Gracinha? Vamos trabalhar, Gracinha? Quem está com o coração em Deus neste dia de hoje, neste início de ano? Você está, Cristina? Você está, Conceição? Então vamos fazer subir os coraçõezinhos? Vamos lá? Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. O Senhor já está no meio de nós, Ele está conosco. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Como é bom saber que Jesus está junto a nós. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Acolhendo ao Senhor, acolhidos por Ele, subindo o coração em Deus. Vamos lá, Dinalba, corações ao alto, nosso coração está em Deus. Esta é a proposta do Breviário da Confiança, para você que está nos vendo pela primeira vez, através da meditação, que é uma leitura em oração, com reflexão deste livro, o Breviário da Confiança, escrito pelo Monsenhor Ascânio Brandão, lá de Taubaté, já chamado à presença de Deus. Nós vamos crescendo na confiança em Deus, no abandono em Deus. E que bom começarmos este ano inteiramente abandonados em Deus, inteiramente confiados a Deus. Quantas coisas nós temos pela frente, quantas realidades que nós vamos experimentar neste ano que está só começando, e como é bom fazer isso sustentado por Deus. Você concorda, Luciana? Seja bem-vinda. Zenaide, é muito bom viver abandonado em Deus, sustentado em Deus, porque nós não damos conta, viu? Sozinhos nada podemos. Jesus mesmo disse isso. Sem mim nada podeis fazer, pelo menos nada de bom, né?
Sem Deus a gente consegue fazer muita coisa ruim. A gente consegue, com muita facilidade, estragar a nossa vida, danificar a nossa vida, né? E com Deus não. Com Deus a gente faz um caminho muito mais seguro. Não é, Karine? Você concorda, querida? Então, vamos confiar o nosso coração a Deus, vamos nos abandonar em Deus, tá bom, Alana? E o Breviário da Confiança nos ajuda a fazer isso do jeito certo. Uma riqueza, uma grande riqueza que pode e deve nos acompanhar todos os dias do ano. E depois, no ano seguinte, de novo. E no ano seguinte, de novo, enquanto Deus nos permitir ficar por aqui. Se você não tem ainda o Breviário da Confiança, entre em contato conosco. Você talvez ouviu aí, Fernando, sobre a Maria, não é? Está entrando, Fernando, Alana. Você ouviu falar sobre o Breviário e você não tem ainda? Então, preste atenção. Escuta aí, Renato. Anote para você solicitar o seu Breviário da Confiança. 88 é o código de área. 997483456. Você que é ouvinte da Rádio Cultura, corre, anota aí no celular, dá um jeitinho. Vou dizer bem devagar. 88 é o código de área. 997483456. Combinado? Manda uma mensagem, diga, olha, o que é que eu faço para adquirir o Breviário da Confiança? Quanto custa? Eu queria encomendar um. E aí você vai receber o quanto antes este livro maravilhoso para ajudar você na sua caminhada. Valeu, Alana. Olha aí, a Alana eficiente já colocou aqui para facilitar a nossa vida, tá bom? Obrigado, viu, Alana? Então você está com o número aí para adquirir o Breviário da Confiança. Manda uma mensagem para esse número, a gente vai dar mais informações para você. Vamos lá? Vamos rezando e evangelizando em oração, sem sair da evangelização, convidando outros irmãos. Faça isso, Cíntia, agora, sem perder tempo. Geliseuda, vamos lá, Vicentina, mãos à obra, convidando o povo de Deus. É muito importante. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Animados pelo Espírito Santo, animados por Nossa Senhora, unindo o nosso coração ao dela, com a fé viva de Maria, digamos graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Diga isso com fé, crendo mesmo que Jesus está vivo, presente em todos os sacrários das nossas igrejas. Cumprindo a sua promessa, eis que estarei convosco todos os dias. Na tristeza e na alegria, o Senhor está conosco todos os dias. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Seja qual for a situação que você está vivendo agora, no meio dessa realidade, no meio dessa situação, diga: Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. Coloque toda e qualquer preocupação no Sagrado Coração. Ele cuida de nós. Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em vós. E vamos invocar Nossa Senhora agora, em toda hora,
Invoque Nossa Senhora agora, em toda hora, até a hora da nossa morte. Ela é nossa mãe, ela cuida da nossa sorte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Una o seu coração ao coração de Maria. E a melhor maneira de viver o nosso dia, unindo o nosso coração ao coração de Maria. Nunca esqueça disso. A melhor maneira de viver o nosso dia é unindo o nosso coração ao coração de Maria. E unidos ao coração imaculado de Nossa Senhora, invoquemos: vinde Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Você é de Deus, sua família é de Deus. Proclame isso em oração. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Corações abertos, Breviário da Confiança, deste dia 6 de janeiro. Em oração, em evangelização, com o coração em oração, mas numa atitude de evangelização, convide outros irmãos. Envie o convite agora. Se você está conosco no YouTube, compartilhe já agora, sem perder tempo, já compartilhe esse conteúdo para que ele alcance a outras pessoas. Da mesma forma, se você está no Facebook, se você está na rádio conosco agora, envie uma mensagem, convida, liga para alguém para que acompanhe conosco esse momento de oração e de reflexão. Você que está conosco ao vivo no Instagram, envia o convite. Marque alguém, convide alguém, muitas pessoas, para que rezem conosco, reflitam conosco. Breviário da Confiança, 6 de janeiro. O tema de hoje: os desígnios de Deus. Deus tem desígnios insondáveis sobre nós. Só Ele sabe o que necessitamos. O sofrimento, que às vezes tanto nos revolta, é, podemos crê-lo, misericórdia. Pura misericórdia divina. Na eternidade, louvaremos 1000 vezes a mão que nos feriu. Dor bendita. Digamos com Santo André: ó boa cruz. Peçamos a nosso Senhor que se cumpra a sua santíssima vontade. Ó, se compreendêssemos os desígnios de Deus e os nossos verdadeiros interesses, não poderíamos ter outro desejo senão o de lhe obedecer. Outro temor senão o de não lhe ser bastante obediente. Suplicaríamos e haveríamos de importunar a Deus com as nossas orações, para que se faça a sua vontade e não a nossa. Porque abandonar a sábia e tão poderosa mão de Deus para seguirmos as nossas luzes tão pobres e vivermos ao gosto de nossas fantasias, seria verdadeira loucura e supremo
infortúnio. É loucura desprezar as luzes do alto. Somos tão cegos e ainda queremos contrariar os desígnios de Deus sobre nós, claramente manifestados na obediência e nos acontecimentos da vida. Cavamos assim a nossa ruína e arriscamos a salvação eterna. Uma página curta e direta. Uma proposta certa. Uma meta reta para mim e para você. Uma maneira segura de começarmos bem este ano. Monsenhor Ascânio está insistindo nisto nesse mês de janeiro, nessas páginas que abrem o ano aqui no Breviário da Confiança, para que eu e você tenhamos essa disposição de viver cada dia deste ano que está começando abandonados em Deus, nas mãos de Deus. Você tem essa disposição ou não? Quem aqui acha que pode se confiar aos cuidados de Deus durante este ano? Levante a mão aí. Você acha que é uma boa coisa dizer, olha, este ano eu quero viver abandonado nas mãos de Deus. Neste ano que está só começando, eu quero viver inteiramente sob os cuidados de Deus, conduzido por Deus. Eu quero. Acredito que você quer também. Agora, para isso, eu e você temos que nos abandonar aos desígnios de Deus, que é o tema de hoje do breviário. O que são os desígnios de Deus? Aquilo que Deus designa. Eu uso muitas vezes essa expressão, não é? Não é tão comum mais, não é uma palavra tão presente no dia a dia, não é? Mas quando você quer que alguém faça alguma coisa, você designa alguém para fazer aquilo. Quando você está fazendo algo que alguém lhe mandou, aí alguém lhe pergunta, por que é que você está fazendo isso? Aí você diz, porque eu fui designado para isso. Quando você assume um cargo, né, um trabalho, uma missão, alguma coisa que você está realizando e que foi confiada a você, você diz, eu estou fazendo isso porque eu fui designado para isso. Houve um desígnio, houve uma determinação. Deus tem para mim e para você desígnios. Os desígnios de Deus, as determinações de Deus, traduzindo isso, a vontade de Deus. Os desígnios de Deus, aquilo que Deus determina para mim, aquilo que Deus determina para você, são expressões da vontade de Deus para mim e para você. E você sabe, a vontade de Deus para mim e para você é que nós sejamos plenamente felizes. O desígnio que Deus tem para nós, no final das contas, é a nossa realização, é a nossa felicidade. Mas não uma realização, uma felicidade nos moldes do mundo. O mundo nos propõe também muita felicidade. Basta você rodar as páginas do seu celular e você vai ver muitas publicidades propondo felicidades. Você nunca vai ver uma publicidade assim, de um modo geral, propondo infelicidade para você. Você concorda comigo? Quando você vê uma propaganda, um outdoor, você vai ver, em geral, pessoas felizes, oferecendo para você alguma roupa, oferecendo para você algum perfume, oferecendo para você algum tipo de bebida, um carro, uma viagem, uma programação. É assim, a publicidade oferece felicidade.
Só que é uma felicidade que é muito passageira. É uma felicidade que se resume a um contentamento momentâneo, a um momento, a momentos, a circunstâncias. E que além de passar rápido, muitas vezes custa muito caro. Até porque grande parte destas felicidades que o mundo nos oferece nos escraviza. Gera em nós uma dependência. E uma dependência que vai crescendo. Imagina uma pessoa que se deixa levar pela felicidade das publicidades e se torna uma pessoa consumista. Então você adquiriu alguma coisa, seja lá o que for, e você está tendo um momento de felicidade. Eu estou tão feliz que eu comprei isso aqui e tal. Realmente você está feliz, você não está mentindo. Você está experimentando um tipo de felicidade. Mas logo, logo aquilo passou e você já precisa comprar outra coisa para voltar a se sentir feliz. Com as drogas também é a mesma coisa, com o sexo também é a mesma coisa, né? Deus nos propõe uma felicidade, Deus tem para mim e para você desígnios de felicidade, mas uma felicidade duradoura. Uma felicidade que não passa, uma felicidade que começa aqui e se torna plena e um dia eterna no céu. E para que eu e você alcancemos esta felicidade, Deus vai nos designando, Deus vai nos determinando situações, realidades na nossa vida para nos conduzir a esta felicidade. E Deus tem desígnios insondáveis sobre nós. Nós, eu, você, Catarina, você, Geliseuda, nós não conseguimos compreender os desígnios de Deus. Eles são insondáveis para nós. Eles são misteriosos para nós. Tenho certeza que assim como eu, você muitas vezes já disse assim, eu não sei por que é que está acontecendo isso comigo. Quem aqui já ficou se questionando, ficou incomodado, talvez agora mesmo esteja inquieto, não consiga aceitar uma determinada situação que está vivendo? Porque eu e você dizemos, mas eu não consigo compreender isso. Estava tudo bem, agora está tudo tão ruim. Nós achávamos que estava tudo bem, essa é a questão. Nós conduzindo a nossa vida pelos nossos desígnios, pela nossa vontade, muitas vezes com boa vontade. Tem gente que é sem juízo mesmo e só faz coisa errada, só faz o que não presta e não poderia nem muito se queixar pelas consequências. Mas muitas vezes, não necessariamente fazendo coisas erradas, não necessariamente fazendo coisas que não prestam, a gente vai organizando a vida, vai conduzindo a vida e às vezes a gente acha que está tudo bem. Às vezes a gente acha que está tudo bem. E de repente alguma coisa acontece que parece que vira tudo de cabeça para baixo. E é natural a nossa reação de dizer, mas como é que isso está acontecendo? Como é que isto pôde acontecer? Deus tem desígnios insondáveis sobre nós. E só Ele sabe o que necessitamos. Nós achamos que sabemos o que necessitamos. Mas só Deus sabe realmente do que a gente precisa. É como aquela comparação que sempre a gente faz da criança e dos seus pais. A criança acha que tem muitas necessidades. Por exemplo, a criança acha que precisa ficar horas e horas brincando. Mas os pais sabem que aquela criança precisa, em um determinado momento, parar para estudar. É ou não é assim? Se
a criança viver baseando-se naquela necessidade, naquela infantil necessidade, ela não vai crescer, por exemplo, no conhecimento. Porque se ela passar o dia todo só brincando, isso não vai dar certo. Mas para ela, parece que o necessário é aquilo. E quando o pai e a mãe precisa designar algo diferente, muitas vezes a criança se revolta. Você já viu alguma criança revoltada porque tinha que parar de brincar para estudar? Sim ou não? Na minha infância eu já passei por isso, às vezes na juventude também, né? Quantas vezes o jovem acha que deve levar a vida só na curtição, e aí é preciso que o pai e a mãe lembrem a ele que ele tem outras necessidades. Isso acontece conosco na vida espiritual. Nós muitas vezes achamos que sabemos do que necessitamos, mas só Deus sabe o que realmente é indispensável para nós, o que realmente é necessário para nós. Basta lembrarmos daquela frase que Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Se eu e você pararmos para refletir, Lourdes, diga isso para mim com toda sinceridade. Luizinha, vamos pensar aqui. Quantos de nós realmente buscamos em primeiro lugar o reino de Deus? Conhecer a vontade de Deus, se aproximar de Deus, ter intimidade com Deus através da Sagrada Escritura, da Bíblia, dos ensinamentos da igreja, reservar um bom tempo para estar com Deus em oração, procurar conhecer, perceber a vontade de Deus nos acontecimentos da vida e estar disposto a acolher esta vontade de Deus. Quantos de nós temos isso como prioridade de vida? Você está entendendo, Leuda? Nós vamos elencando tantas outras necessidades, que são também necessidades. Eu preciso comer, eu preciso vestir, né? São necessidades. Mas quando Jesus deu esse ensinamento, escuta bem, Ana Paula, Jesus não esqueceu disso. Mas ele disse, olha, quem fica se preocupando com essas coisas, o que eu vou vestir, o que eu vou comer, ele disse, são os pagãos. Olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu. Vejam como eles vivem na vontade de Deus, abandonados em Deus, cuidados por Deus. E as aves não passam fome. E ninguém consegue se vestir tão bem como os lírios do campo. Jesus estava dizendo que Deus cuida da gente. Mas para que isso aconteça, nós precisamos realmente colocá-lo como prioridade da nossa vida. A minha principal necessidade, a sua principal necessidade, Sandra, é ter Deus como prioridade. Escreva isso aí. A minha principal necessidade é ter a Deus como prioridade. Escreva, para não esquecer. A minha principal necessidade é ter a Deus como prioridade. Então, Deus sabe o que nós necessitamos realmente. Nós necessitamos dele. E nós necessitamos estar com ele. E nós necessitamos ser cuidados por ele, orientados por ele. E para que eu e você muitas vezes acordemos de uma situação de dispersão, de distração, em que nós vamos listando, enumerando tantas outras necessidades e até por conta destas necessidades nós não damos prioridade a Deus. Isso acontece ou não com a gente? Eugênia, vamos ser sinceros. Quantas vezes você ouviu alguém dizer ou até disse, olha, eu acho até muito bonito as pessoas que vão para a igreja, eu até gosto de rezar, é porque eu não tenho tempo. Você já ouviu alguém dizer isso? A minha vida está tão corrida, rapaz, olha,
E você vai dando justificativas, você vai dizendo, olha, a minha vida é assim, de casa para o trabalho, eu estou trabalhando 3 expedientes, e aí eu não tenho tempo para ir para um grupo de oração. Eu acho bonito, às vezes eu vejo a transmissão, mas sabe que eu não tenho tempo, sabe? E eu até tenho uma Bíblia lá em casa, mas cadê tempo para olhar? Não tenho, não dá, é muito corrido. Eu passo o tempo correndo de um lado para o outro, porque eu tenho muitas necessidades. Mas aí está o problema. Deus não está sendo a minha prioridade para me orientar em todas essas outras importantes realidades. E às vezes, para que eu e você acordemos disso, Deus, não é que Deus queira nos maltratar porque é carente e quer a nossa atenção. Deus é Deus, Deus já se basta, Deus não precisaria de nós. Deus quer precisar de nós para cuidar de nós. Para cuidar de nós. E às vezes, para que eu e você possamos nos dar conta disso, Deus, com dor no coração, acredite nisso, Deus permite que nós passemos por situações de sofrimento. Por um bem maior. Alguém aqui que é pai e mãe, já teve a peleja de acordar um filho para ir para a escola? Um filho que talvez, por falta dessa noção, foi dormir tarde da noite, criança ou jovem, né? Não conseguiu ainda se disciplinar, ou porque é muito pequeno, ou porque não cresceu, não amadureceu. E você teve que acordar para que fosse estudar. Sim ou não? Não é um sofrimento? É um sofrimento. É um sofrimento para você, é um sofrimento para a criança, é um sofrimento para o jovem, porque você tem que tirar a pessoa de um conforto. Olha, aquele sono está gostoso, principalmente quem estuda de manhã, né? Aquele sono está gostoso. Tá? Aparentemente está tudo bem ali, soninho gostoso, e aí você tem que fazer a pessoa sofrer, tirar a pessoa daquela comodidade, porque ela tem uma maior necessidade. Dormir é uma necessidade, mas já dormiu o suficiente, você agora precisa levantar para estudar, ou levantar para trabalhar. Existe uma outra necessidade. E aí aquele sofrimento foi necessário. O sofrimento que às vezes tanto nos revolta, e aí você pode imaginar a criança, você pode imaginar o jovem, você mesmo, né? Eu mesmo, como adultos, quantas vezes a gente não se revolta quando tem que acordar para fazer alguma coisa e o sono não quer deixar? Você acorda revoltado, né, não? Você tem que trabalhar, você tem que cumprir algum compromisso e o sono estava tão bom. Pensa, por exemplo, aquele dia de chuva gostoso, né? Aquele friozinho, você lá muito agasalhado. Só que você tem que levantar para fazer alguma coisa. Então a gente acorda meio revoltado. Ah, meu Deus do céu, como é que pode um sono tão bom e eu ter que levantar? Pois bem, o sofrimento que às vezes tanto nos revolta, diz o Monsenhor Ascânio, nós podemos acreditar, é pura misericórdia de Deus. Assim como para a criança, assim como para o jovem, assim como para mim, para você adulto, quando temos que romper com alguma coisa que está tão bom, mas eu preciso fazer algo melhor. Preciso fazer algo melhor. Assim, a gente se revolta um pouco. Também nós nos revoltamos com os desígnios de Deus. Quando eles nos contrariam, e muitas vezes os desígnios de Deus vão nos contrariar. Porque se a gente se deixa levar só pela nossa vontade, a gente não caminha para a felicidade. E Deus quer a nossa felicidade. Mesmo que para isso custe o nosso sofrimento. Eu tenho certeza que você que é pai, você que é mãe, conseguem compreender um pouco melhor isso. Por mais que nós
gostemos de ver os nossos filhos satisfeitos, fazendo alguma coisa que lhes agrada, sorrindo, alegres, animados, mas pela obrigação que nós temos de zelar pela felicidade deles, nós temos muitas vezes que dizer não. E vê-los sofrer. Muitas vezes nós vamos precisar contrariá-los e vamos vê-los sofrer. Isso dói em nós. Porque nós gostamos de vê-los alegres, de vê-los contentes. Mas enquanto pai, enquanto mãe, nós sabemos muitas vezes que é preciso que ele venha a chorar para que possa realmente se alegrar. E aí nós temos que fazer alguma coisa para lhes contrariar. Para que eles não venham a se estragar, para que eles não venham a vida desperdiçar. É isso que Deus realiza. Quando Deus nos contraria, quando Deus permite alguma situação difícil, você e eu podemos ter a certeza, gente, é para o nosso bem. Mas eu não consigo entender, e não consegue entender mesmo. Nem você, nem eu. Porque os desígnios de Deus são insondáveis. São misteriosos, mas são misericordiosos. Isso já nos ajuda, isso já nos consola. Olha, eu não posso entender, mas eu posso crer que isso que eu não entendo, que isto que eu estou sofrendo, é o melhor para mim. É uma ação da misericórdia de Deus. Deus está vendo a minha real necessidade e por isso Ele está permitindo aquela adversidade, aquela dificuldade é para a minha felicidade. Gente, isto é uma atitude de fé. Não é algo que a gente sente, você está entendendo? Porque o sentimento, ele passa pela emoção. Quando eu e você estamos passando por uma situação de dor, está doendo. Não dá para dizer que aquela sensação é uma sensação boa, seja ela a nível psicológico, seja ela a nível físico. Então, é preciso sobrepor a essa sensação um ato da razão. Você sabe que existe a emoção, existe a razão. Eu posso viver movido pela emoção, pelo impulso, pelo instinto, pelo entusiasmo. E eu posso viver movido pela razão. Você sabe o que é que dá mais certo, não sabe? Alguém que se deixa levar só pela emoção faz tanta coisa errada. Agora, quando você usa a razão e a fé, ela passa pela razão. Ela é uma iluminação da minha razão. Então, a minha emoção está dizendo, eu estou sofrendo, eu estou triste, não era isso que eu queria, isso está me deixando abatido. Mas a minha razão, iluminada pela fé, está dizendo, Deus está comigo. E se Deus está permitindo isso, é por misericórdia. É por pura misericórdia para o meu bem, para a minha felicidade. Eu não entendo, mas eu creio que Deus quer sempre o melhor para mim. Lembra da palavra? Tudo concorre para o bem, tudo concorre para a verdadeira felicidade, tudo concorre para as verdadeiras necessidades daquele que ama a Deus, daquele que confia em Deus, daquele que acredita em Deus. Mas quando é que eu vou compreender isso? Quando é que eu vou entender isso? Na eternidade. Na eternidade nós vamos compreender com toda clareza, com toda claridade. Tem coisas que a gente já começa a entender nessa vida. Tem coisas que a gente já começa a entender nessa vida. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, você ia numa estrada, dirigindo, apressado para chegar em um determinado lugar, ou para um compromisso de trabalho, ou para um momento de diversão, porque você tinha combinado alguma coisa com alguém, ou porque você queria chegar mais cedo para descansar. Enfim, você vai na estrada, dirigindo,
e animado, e tá tudo maravilhoso, e ouvindo a música, e curtindo a paisagem, e dirigindo, e tudo certinho, a hora tá beleza, vai chegar folgado lá onde você quer chegar, está lá, e de repente furou o pneu do carro. Furou o pneu do carro. Para completar, você está sozinho ali no carro, no meio da estrada. Não tem como dizer que isso é uma coisa chata, desagradável, indesejável. E lá vai você fechar o som, aquela música legal que você estava ouvindo. A paisagem agora já ficou chata também. Você se zanga até com o canto dos passarinhos agora, depois que aquilo aconteceu com você. Desce você lá do carro, chateado, zangado, resmungando, revoltado e dizendo ou pensando, como é que Deus deixa um negócio desse acontecer? Logo hoje, acordei, rezei, fiz tudo direitinho, estou aqui, estou quites com Deus. É que acontece um negócio desse. Aí você desce, ajeita o pneu, tal. Muita dificuldade e segue a viagem. Um pouco mais adiante você vê um tremendo acidente. Uma batida horrível, envolvendo vários carros. E aí você, sem muita dificuldade, faz um cálculo, o tempo que você passou para consertar o pneu, e você pensa, meu Deus, se não fosse aquele pneu furado, eu tinha me acidentado. Tem coisas assim na vida que acontecem. E aí você entende. E aí você agradece ao Senhor. Muito obrigado por aquele pneu furado. Muito obrigado porque eu me atrasei e não me acidentei. Já aconteceu alguma coisa assim na sua vida? Em que uma situação difícil lhe levou a uma situação melhor? De repente você ficou desempregado, desolado, revoltado e isso favoreceu com que você conseguisse um emprego muito melhor do que aquele que você tinha? Eu estou dizendo situações assim do cotidiano para que eu e você percebamos que são situações ruins, são desígnios de Deus em vista de um bem maior. Agora, essa compreensão, essa clareza, este entendimento, nós só vamos ter plenamente na eternidade. Nem tudo nós vamos entender aqui. A maioria das coisas que nos acontecem, nós vamos muitas vezes ficar assim sem entender. Vamos sofrer sem entender. Mas um dia na eternidade, a Deus nós vamos agradecer. Vamos louvar 1000 vezes a mão que nos feriu, porque nós vamos olhar para a nossa vida como um todo. E aí nós vamos perceber a ação de Deus na nossa vida. A gente pode lembrar aquele texto bem conhecido, né? Pegadas na areia. Você lembra? Em que a pessoa tinha a impressão de que só tinha 2 pegadas e que Deus a tinha abandonado, né? Acho que todo mundo aqui conhece esse texto bonito. E aí a pessoa lá na eternidade diz, olha Senhor, como é que nos momentos mais difíceis da minha vida o Senhor me deixou sozinho, eu só estou vendo ali 2 pegadas. E aí Deus diz, não, aquelas 2 únicas pegadas não são as suas, são as minhas. Porque ali eu estava carregando você nos braços. Aí a gente vai entender, nossa, é mesmo. Então, na eternidade, nós louvaremos 1000 vezes a Deus pelas situações difíceis que Ele nos permitiu. E vamos dizer, foram dores benditas. Foram dores benditas. E aqui o Monsenhor Ascânio cita Santo André.
Santo André, um dos apóstolos, né? Aquele irmão de Pedro, aquele que levou Pedro para Jesus. Santo André, quando viu a cruz na qual iria morrer, ele disse: ó, boa cruz. Porque ele entendia que com aquele sofrimento ele iria se unir a Jesus. Que aquela cruz iria uni-lo mais ainda a Jesus. E aí ele chama a cruz de boa, ó boa cruz. Meu irmão, minha irmã, o que eu e você precisamos pedir, muitas vezes sem entender, é que nosso Senhor realize em nós a sua vontade. Essa deve ser a nossa oração. Senhor, faça-se em mim a vossa vontade. Seja feita a vossa vontade, aquilo que a gente reza no Pai Nosso. Se nós compreendêssemos os desígnios de Deus, presta atenção. Se nós compreendêssemos os desígnios de Deus e os nossos verdadeiros interesses, quais são os nossos verdadeiros interesses? No final das contas, me diga com toda sinceridade. Coloque aí, quais são os nossos verdadeiros interesses? Qual é o seu verdadeiro interesse? Diga aí. Porque o Monsenhor Ascânio está dizendo, se eu e você compreendêssemos os desígnios de Deus, ou seja, o que Deus realmente quer para nós, e o que é realmente aquilo que nós precisamos, ou seja, quais são os nossos verdadeiros interesses, nós entendemos que precisamos de manutenção para a nossa vida. Não, é um interesse. Quem aqui não quer ter o que comer, o que vestir, onde dormir? É um interesse nosso, sim, claro que é. Quem aqui não quer saúde? Todo mundo. Está errado? Tá, não. Quem é para querer ficar doente? Não. São interesses. Mas a questão é, gente, todas essas realidades, elas têm uma provisoriedade. Elas não se comparam com a eternidade. Então não existe nada errado em querer a saúde, em querer o bem-estar na vida, não é? Ter uma casa digna. Não estamos falando de luxo, de ostentação. Não, você querer ter um local para morar, ter o que comer para você, para a sua família. Isso são interesses lícitos, são coisas boas. Mas, meu irmão, minha irmã, os nossos verdadeiros interesses devem estar ligados à eternidade. Todas essas realidades são importantes, mas se elas forem vividas em vista da eternidade, de que adianta eu ter tudo isso e ir para o inferno? Você concorda comigo? Imagina uma pessoa que tem a vida toda arrumadinha, só que a eternidade dela vai ser desgraçada. Não é justo que Deus dê uma bagunçada nessa história toda para que a pessoa não perca o céu? Seria uma maldade de Deus ficar olhando para aquela pessoa calma, tranquila, alegre, feliz, caminhando para um abismo. Imagina o que você faria. Escuta bem, Renato, o que você faria se você visse... Luizinha, diga para mim. Vamos trazer essa cena aqui. Você vê uma pessoa alegre, tranquila, caminhando, talvez com a família dela, né? Pai, mãe, filhos, todos caminhando, alegre, conversando e tal. Só que você sabe que um pouquinho mais adiante, porque você conhece a estrada, você sabe que tem um abismo, um precipício. Só que aquelas pessoas, elas estão tão satisfeitas, tão alegres, tão animadas, tão distraídas conversando, que se elas não forem avisadas, elas vão cair ladeira abaixo, elas vão cair abismo abaixo. O que é que você faria mesmo sem conhecer essas pessoas? Mas você conhece a estrada, você está vendo para onde elas estão indo, elas estão satisfeitas, estão alegres da vida. O que é que você faria? Você ficaria de braços cruzados? Aurilúcia, me diga. Você ficaria de braços cruzados, olhando
aquela cena, até que aquela família inteira despencasse, se estragasse, morresse ali abismo abaixo, o que é que você faria? Me diga. Você ia ficar de braços cruzados, olhando aquele desastre acontecer? Não. Eu também, Verinalva, não ia ficar fazendo isso. Eu avisaria. Quem aqui daria um grito? Diga aí, você vai vendo lá aquela família toda, você conhece a estrada e você viu, você está vendo que eles estão alegres, está tudo bem, eles estão felizes, mas eles vão despencar, eles vão morrer. O que é que você faria? Você gritaria? Você gritaria? Ou você só diz, ei. Eu gritaria. Eu não avisaria de qualquer jeito, eu gritaria. Eu diria, ei. E se mesmo assim eles não parassem, o que é que você faria? Você correria, você ficaria na frente, você dá, parem. Gente, quando Deus nos permite determinadas dificuldades, é um grito de Deus. É Deus se lançando na nossa frente para que a gente possa parar. Por isso que o Monsenhor está dizendo, se nós compreendêssemos os desígnios de Deus e os nossos verdadeiros interesses, não poderíamos ter outro desejo senão de lhe obedecer. Outro medo senão o de não lhe ser bastante obediente. Este é o único medo que eu e você temos que ter nesta vida, o medo de não obedecer a Deus. E aí, eu e você que enchemos Deus de tantas orações, eu faço isso, tenho certeza que você também. João Bosco, quanto de nós importunamos a Deus com os nossos pedidos? Ô Senhor, me ajude nisso, me ajude aquilo, ajude aquela pessoa, ajude aquela outra. A gente pede, não tem nada de errado nesse sentido. Deus se alegra quando a gente vai até Ele pedir a ajuda dEle. Mas, se nós nos abrirmos a esta verdade dos desígnios de Deus, misteriosos sobre nós, da necessidade de obedecermos à nossa vontade, nós suplicaríamos e importunaríamos a Deus com as nossas orações para que a vontade dele se fizesse na nossa vida e não a nossa. Você está entendendo o nível de oração que eu e você temos que alcançar? Nós temos que rezar nesse sentido. Isso é difícil porque a gente quer que a nossa vontade seja feita. Então a gente já vai para Deus e diz, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Senhor, me ajude nisso, me ajude naquilo, porque eu preciso disso, porque eu preciso daquilo. E a nossa oração deveria ser, Senhor, que a minha vontade não seja feita, mas que a tua vontade seja feita. Senhor, que a minha vontade não seja feita, que a tua vontade seja feita. Você já pensou neste ano, eu e você, rezando de um jeito diferente? Importunando a Deus desta maneira bonita que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, seja feita a vossa vontade. E aí o Monsenhor Ascânio encerra dizendo, por que é que eu e você temos que rezar desse jeito? Temos que mudar o nosso jeito de rezar. Porque, meu irmão, minha irmã, Valesca, Veroneide, abandonar a sábia e tão poderosa mão de Deus para seguirmos as nossas luzes tão pobres, aquilo que nós achamos que é melhor. Viver ao gosto de nossas fantasias. Olha, gente, porque muitos dos nossos planos são meras fantasias. Nós achamos, nós imaginamos que isto e aquilo é o melhor para nós, é o melhor para a nossa família. Mas trocar a vontade de Deus pelas nossas fantasias é uma verdadeira loucura. É loucura desprezar as luzes do alto. E aí você talvez esteja dizendo, Josilene, não, mas eu não desprezo as luzes do alto. Não, eu sei que Deus quer o melhor para mim. Eu digo isso, você diz. Eu tenho quase certeza que não tem ninguém que esteja aqui que não diga isso, pelo menos da boca para fora.
Eu sei que Deus quer o melhor para mim. Você diz isso? Eu digo. Eu sei que Deus sabe melhor do que eu o que é melhor para mim. Eu digo isso? Digo. Você diz? Diz também. Eu não quero viver pelas minhas luzes, pelos meus pensamentos, mas conduzido por Deus. Nós começamos hoje o breviário perguntando: quem quer aqui que neste ano a sua vida esteja nas mãos de Deus, esteja conduzida por Deus? Eu levantei a mão, você levantou a mão, nós dizemos isso, mas a questão é que na prática nós não nos dispomos a isso. Uma prova é que nós nos revoltamos quando nos contrariamos. Quando alguma coisa acontece com a gente que foge do nosso esquema, que bagunça a nossa vida, que nos traz o sofrimento, nós negamos tudo aquilo que dizemos. Quando nós sofremos, nós negamos tudo aquilo que dizemos. E a Deus não obedecemos. Mas o que é que isso tem a ver com a obediência, isso que está me acontecendo? Tudo, gente. Nós é que somos cegos e ainda queremos contrariar os desígnios de Deus sobre nós. E aí você pode estar dizendo: e quais são esses desígnios de Deus sobre nós? É o que está acontecendo com a gente. Aquilo que nós estamos vivendo, Deus está nos permitindo para o nosso crescimento. Mesmo as coisas difíceis estão sob a permissão de Deus. Os desígnios de Deus são claramente manifestados nos acontecimentos da vida. Nós falávamos ontem sobre isso. Dá uma olhada no breviário de ontem, no de anteontem, desde o começo do ano o Monsenhor Ascani está falando sobre isso. Está fazendo calor. Desígnio de Deus. Ou você acha que está fazendo calor contra a vontade de Deus? Está fazendo frio. É um desígnio de Deus. Deus está permitindo que esteja acontecendo o frio. Não, mas está acontecendo calor porque alguém mexeu, não sei, nas plantas e tudo, o aquecimento global. Está dentro de uma permissão de Deus, a partir da própria liberdade que Ele deu ao homem. E aí Deus permitiu que o homem fosse livre e Deus permitiu que o homem, inclusive usando mal a liberdade, fizesse coisas erradas, e Deus permitiu que o homem sofresse consequências das coisas erradas que fez. Está na permissão de Deus. Sim, e Deus daí quer tirar algo bom, quer que o homem entenda a sua limitação. Você está entendendo? Em tudo aquilo que nos acontece existe uma permissão de Deus. São tempestades, é isso, Geliseu? Deus nos permite tempestades para que a gente não perca a eternidade. Escreve isso para não esquecer. Deus nos permite tempestades para que a gente não perca a eternidade. Escreve para você não esquecer. Deus nos permite tempestades para que a gente não perca a eternidade. E aí você e eu podemos dizer assim: sim, então agora eu vou cruzar os braços, né? Já que tudo que me acontece é porque Deus está permitindo, é o melhor para mim, então não vou fazer nada. Não, você vai viver aquela realidade. Por exemplo, está fazendo calor, o que é que você pode fazer? Vestir uma roupa mais leve e acolher aquele tempo quente. O que eu e você não podemos fazer é ficar resmungando, é ficar reclamando. Ah, meu Deus do céu, calor horrível. Oh, meu Deus do céu, esse calor. Aí não. Eu vou vestir uma roupinha mais leve, vou ligar um ventilador, se possível um ar-condicionado, vou para tentar de alguma forma lidar com aquele tempo quente. Aí está fazendo frio, não, mas é vontade de Deus, vou fazer nada. Não, vou me agasalhar, vou vestir uma roupa mais aquecida. Vou procurar me adequar àquela situação. Então eu vou fazendo a minha parte. Celeste, faça a sua parte, mas sem revolta. Mesmo não entendendo, acreditando que Deus está com aquilo me santificando. Mesmo não entendendo, mas acreditando que mesmo naquela situação Deus está me amando. Vamos rezar, meu irmão, vamos rezar, minha irmã, porque nós precisamos da graça de Deus para não cavarmos a nossa ruína, fazendo a nossa vontade e não a dele. Para não arriscarmos a salvação eterna, querendo fazer a nossa vontade aqui na terra.
Jesus, só te agradecer pelas vezes que por amor o Senhor nos permite sofrer, para que não venhamos a nos perder. Sagrado coração de Jesus, nós confiamos em vós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você se sentiu tocado, esse conteúdo tem que ser compartilhado. Divulgue, compartilhe com outras pessoas, para que eu e você e elas também vivamos abandonados aos desígnios de Deus. Um grande abraço, até o próximo Breviário da Confiança. Deus lhe abençoe e Maria lhe guarde. Tchau.